Olá, pessoal. Deixa eu... Olá, todo mundo. Deixa eu ver aqui. Olá, pessoal. Olá. Tudo bom? O pessoal está entrando? Gente, aqui para mim tá sem o chat. Ah, não, agora tá. Tudo ok? Agora tá ok. Tá, quem é que vai liberando o pessoal para entrar? Tá liberando? Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui a Fernanda está como participante. Você pode mandar para ela, Alexandre? O meu eu entrei como Bianca. Não tem problema. Tá tudo certo. Ah, eu acho que é porque você entrou pelo link que eu botei no grupo, Anny. Tem um monte de Bianca. Ah, eu também tô. Também. É só mudar o nome, dá para alterar o nome. A Gisele está como Henrique, eu estou como Gabriel. Só tem Bianca. A e Dani tá Gabriel. como Gabriel também, ó. Ai, ai. Vou procurar aqui para alterar. Olá, Fernanda, tudo bom? Tudo bem, vocês querem me matar do coração atrasando desse jeito? Eu tô quase tendo um filho aqui já. Tava no link errado, no dia errado, na hora errada. Não, tá tudo certo. Tá absolutamente tudo certo. Logo mais uns 5 minutinhos. Os participantes não entraram ainda, né? Não, estão entrando. Estão entrando. Olá, pessoal. Chegando. Vamos lá. Passando. Mais uns minutinhos. E aí, Fernanda? Tá melhor? Na medida do possível. Eu não sei se é a Bianca mesmo, mas Bianca, ou pelo menos uma das pessoas que está com Bianca, o seu fundo de tela está invertido, está aparecendo o Canadá invertido pra gente. É a Bianca mesmo. Eu vou mudar aqui, porque se bota o fundo certo, aí ele aparece invertido para vocês. Agora eu tenho que inverter para mim para aparecer normal para vocês. Olá, Yuri. Eu vi que o Yuri entrou. Pessoal, mais uns minutinhos e a gente vai e a gente começa. Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos falar um pouquinho como destravar, né? Como destravar a língua com esse inglês, com essa dificuldade toda que
né, que nós temos, né, na maioria das vezes, na hora de aprender inglês, é sempre um desafio muito grande, né? Então, vamos destravar a nossa língua e deixar, né? E não vamos deixar os nossos sonhos para trás, né? Por isso que a gente criou a Dream Week para vocês. É para deixar, né? Para de deixar os seus sonhos para trás, tanto que, né? Tanto em viagens, você quer viajar, você quer trabalhar, né? Todas essas coisas precisam, né? Quando a gente vai para o mundo, independente de qual a nacionalidade, né? De qual a língua, o inglês é o que nos leva, né? Pro aqui tá descendo um pouquinho. Ô, Rosa, Eu não estou conseguindo segurar aqui. Oi, pode falar, eu tô aproveitando aqui, vocês falando sobre inglês, né? Assim, para a gente já começar uma interação e sempre buscando novos horizontes, né? Você está falando atualmente aí, está em Malta hoje, buscando novos caminhos para a gente conquistar sempre o inglês, né? Exatamente. Sempre a gente vai descobrindo outras. Hoje aqui a gente está falando do Canadá, mas a gente vai desbravando outras oportunidades, sempre buscando outras oportunidades, porque é isso, a Canadá Intercâmbio não é só Canadá, né? A gente vai procurando outras, né, outras possibilidades. E aqui no Canadá, né, a gente tem Vancouver, a gente tem aqui umas fotos lindas, né, do Canadá, e nós vamos hoje, né, nós criamos então um roadmap para destravar o seu inglês. Vocês me perdoem, minha voz está ruim, eu não estou muito, né, muito bem de saúde, né, gripe, alguma coisa assim, mas a gente está aqui para dar o nosso melhor, como sempre. Então, desculpa essa voz horrorosa aqui de hoje. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Canadá Intercâmbio. Nice meeting you, é uma das coisas que a gente precisa aprender, né, logo no início, né? Prazer em conhecer vocês. E eu fico muito feliz de ter, né, ter essa oportunidade. Algumas das pessoas que estão nos assistindo eu já conheço, já tive a oportunidade de conversar. Eu sou fundadora, né, e CEO da Canadá Intercâmbio, responsável, né? Eu digo assim, não existem cargos, né? Existe a pessoa que é responsável e que trabalha, né, para que os seus estudantes possam ter essa experiência e com um compromisso, né, como toda a nossa equipe que está conosco. Então, 2016 e 2017 também eu fui considerada uma das 100 empreendedoras, né, do Canadá. Aqui, né, a Canadá Intercâmbio foi considerada também uma das 500 empresas com maior crescimento no Canadá pela Profit 500, é como se fosse a Forbes dos Estados Unidos. E a gente oferece, né, assessoria total, desde quando você precisa do visto, você precisa entender qual é a sua necessidade, qual o perfil, e depende da idade. Tem muitas coisas que a nossa equipe ajuda você a descobrir como que eu tenho que, por onde que eu começo? Sabe, como é que o Henrique me disse outro dia que tinha um estudante que falou assim, mas por onde que eu começo? Por onde que eu vou começar? Por onde que eu pego primeiro, né? E é isso que a gente faz, a nossa equipe está aqui para mostrar para vocês por onde você pega primeiro, né? E acompanha em todo o processo. E a gente vai preparando você. Nós estamos eu migrei em 2003 para o Canadá, um ano depois eu comecei, então já se passaram muitos anos, né? Mais de 10 mil estudantes que nós mandamos, muito mais de 100 instituições canadenses que a gente trabalha, e a gente trabalha com, né, com uma gama muito grande, né? Inglês, o francês, high school, estudo e trabalho, college, né? Programa 50+, férias para adolescente, enfim, uma gama muito grande. Aqui são todas as associações que nós pertencemos também. Aqui as nossas lojas, né, espalhadas pelo Brasil, então tem um número muito grande
né, dos nossos queridos representantes que estão aqui conosco hoje à noite para melhor atender, para aproveitar, para que vocês aproveitem as oportunidades que nós temos nessa semana, né, do Dream Week, que é do Black Friday também. Então, aqui nós temos a equipe da Canadá Intercâmbio, aqui os rostinhos das pessoas, né, que trabalham conosco. Então, nós temos do Rio Grande do Sul ao Nordeste, estamos extremamente bem representados aqui no Head Office, né, as meninas que trabalham, né, que trabalham aqui conosco, ainda tem mais o suporte, né, que a gente tem suporte em Vancouver e tem suporte em Toronto também, em Halifax também. Então, venha realizar os sonhos com a Canadá Intercâmbio, né? Por que que... E olha só, ao final da live a gente vai ter promoções maravilhosas. Mas por que que você vai realizar os sonhos de vocês com a Canadá Intercâmbio? Hoje em dia, gente, a demanda, né, na proficiência do inglês, cresceu imensamente. E aqui são algumas matérias que nós vemos nos jornais, e se vocês vão procurar o inglês, como é que é o trabalho remoto, como ele está afetando positivamente, os nossos profissionais no Brasil, de uma maneira incrível. Então, por causa do home office, por causa dessa globalização, a procura de empresas no exterior por pessoas, né, trabalhando no Brasil, por profissionais no Brasil, para trabalhar com empresas, Canadá, Estados Unidos, UK, o Japão tem bastante, e a língua que une, né, Alemanha também, que une tudo isso é o inglês. Então, a proficiência no inglês, ela é fundamental para isso. Você pode estar no Brasil e ganhando em outra moeda, né? O inglês... E uma coisa muito engraçada, né, que a gente vê, e uma coisa que sempre chamou muito a atenção, e é por isso que a gente está aqui. O inglês é o idioma mais falado no mundo. Estima-se que 43% da população mundial fala inglês como segunda língua. Então, o mercado global, o mercado do comércio, ele trabalha basicamente na língua inglesa. Se você vai lançar um livro, né, e sim, tudo é relacionado com o inglês. E uma das coisas que me chama a atenção, e que chama a todos a atenção, o Brasil é o país do mundo onde mais se estuda inglês, acredite ou não. No Brasil, nós temos mais de 3.000 escolas de língua inglesa. E por que somente 1% dessa população fala inglês? E aposto que muitos desse 1% falam por quê? Estão bastante no computador, jogam, né? E se aperfeiçoam um pouquinho e conseguem se virar. Porque é muito difícil, realmente é uma questão muito esquisita, né? Mais de 3.000 escolas de inglês e, né, o país tem 1% só de pessoas que são fluentes no inglês. Olha aqui, e esse dado vem, né, do British Council. O Brasil tem 1% da população que fluente em inglês. Então, de acordo com a pesquisa, né, do British Council, apenas 1% fala. Aqueles que falam inglês, mas não de maneira avançada, representam, por sua vez, 5%. Talvez aquele pessoal que diz que é intermediário, ou não, porque a gente acredita que seja intermediário, mas não o intermediário avançado que pode levar você a uma instituição de ensino de nível de higher education, né, de ensino superior, ou não tem condições de levar você para o emprego que você está procurando como project manager de uma empresa dos Estados Unidos, ou uma empresa da Inglaterra, ou do Canadá. Então, essa informação é muito preocupante, porque existe a necessidade muito grande de profissionais fluentes e a gente não tem no mercado. Então, uma maneira muito boa de se diferenciar no mercado é exatamente essa, é falar inglês. Isso é fundamental. Então, a educação e o treinamento afetam o PIB e diminuem a desigualdade. Isso é uma das coisas assim, muito importantes, né? Que a habilidade dos trabalhadores num país, né? Não necessariamente no Canadá,
no Brasil, mas no mundo de um modo geral, ela passa muito por esse desenvolvimento, pelo crescimento econômico. E isso vem através da educação. Tá? Então, a educação e o treinamento afetam o PIB e diminuem a desigualdade muito grande. Então, uma das maiores diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento é a capacidade que as pessoas têm, o conhecimento, a capacidade e a educação que elas tiverem. Vocês vão ver um dado muito engraçado, triste, né? Eu diria assim, mais adiante. Então, a produtividade de uma economia aumenta basicamente pelo conhecimento, pela educação. Então, trabalhadores qualificados conseguem ganhar muito mais, têm um salário muito maior. E uma economia é muito mais valiosa quando existem muito mais oportunidades de trabalho. E o que a gente encontra isso? Independente do gênero, raça, idade e tudo isso, a educação é fundamental. Aqui, o que vocês vão ver? Vocês vão ver, vamos trabalhar com o Canadá e vamos trabalhar com o Brasil. Em 2022, o nosso PIB, gente, é 1,83 trilhão de dólares americanos. E nós somos 220, eu acho, milhões de pessoas. Nós vemos que aqui no Canadá são 37 milhões de pessoas e são 2 trilhões e 200 milhões de dólares americanos. Vocês imaginem só um país da nossa dimensões, um sol o ano inteiro, com terra maravilhosa, com a quantidade de gente que nós temos um PIB inferior a um país, que se você for olhar no mapa, ele está apenas na borda, né, na fronteira dos Estados Unidos. Ele é um dos países maiores do mundo em extensão, mas em população ele é pequeno e parte habitável também não é tão grande. Então, o número de brasileiros morando no exterior nunca foi tão grande como agora. Isso é uma outra possibilidade. Você tem a possibilidade de trabalhar no Brasil, como eu vejo, profissionais e empresas dizendo: Rosa, eu acabei de perder mais um funcionário para uma empresa americana, principalmente na área de tecnologia, né? É onde eu escuto mais. Perdeu, está ganhando, sei lá, 13 mil reais, eu não tenho condições de pagar isso. Então, é uma maneira de você melhorar o seu passe, né, no mercado quando você tem essa habilidade de falar o inglês e conhecer também, conhecendo as culturas. Então, o número de brasileiros nunca foi tão grande, a gente já chegou, né, agora estamos em 4,2 milhões de habitantes. A taxa de brasileiros que saem do Brasil e que não volta é gigantesca, né? Então, é uma oportunidade. Vocês vão falar agora, nós temos a Fernanda, que em seguida vai falar sobre o mercado de trabalho, né? Ela também, ela imigrou para o Canadá. O Gabriel também, a mesma coisa. Então, acredite que é possível superar qualquer desafio e quando a gente não dá limite para a nossa imaginação, porque tudo é possível. Vocês vão ver mais adiante como para dar esse primeiro passo vai ser muito simples, vai ser muito fácil e barato também. Então, peguem o QR Code agora, nesse QR Code, vê se vocês conseguem responder o Menti com algumas perguntas que nós temos aí. Não sei se eu vou ter acesso às respostas, Ali. Se você puder me dar o acesso às respostas, enquanto as pessoas vão respondendo. Tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu continuo aqui passando, né? São perguntas muito fáceis, mas pelo menos para dar uma ideia de onde que, né, qual o nível de inglês. Se você deixar o inglês para trás, quem vai, né, para trás é você. E isso assim, é uma obrigação hoje em dia, tanto que tem as escolas já bilíngues que a gente coloca as criancinhas já a falarem. Isso não é uma realidade no Brasil, essa é uma realidade no mundo. Então, sabe, o que o saber inglês te faz, te proporciona? Te diferencia no mercado de trabalho global. Você já é
uma pessoa diferente, você já tem mais habilidades. Eu já vi várias situações em que um profissional de uma posição muito alta numa empresa, mas a empresa estava cortando os funcionários por questão de... Estava terminando os contratos, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, eu tenho certeza absoluta que eu estou na empresa só porque eu sei falar inglês, porque essa empresa é baseada aqui no Canadá, e ele me disse, eu continuo lá, exatamente, eles não terminaram o contrato antes comigo, conforme foi determinado, por conta disso. Então, isso é fundamental. A gente tem meu querido Evandro, que eu sempre uso ele como exemplo, né, porque ele está aqui agora, ele começou em dezembro do ano passado, e ele perdia realmente oportunidades de trabalhar, porque ele é Project Manager, ele é engenheiro e Project Manager também. E ele perdeu oportunidades, já com 49 anos, agora com 50, de empregabilidade lá fora, né? Em outros países, e não o Brasil, oportunidades excelentes, exatamente por conta do inglês. E hoje eu vou mostrar o caminho que ele fez, e ele está no Canadá nesse momento, já com o seu visto de estudo e visto de trabalho, praticando o seu inglês e a busca do emprego para ele. Então, te dá acesso a melhores universidades do mundo. Então, você quer fazer um curso de extensão, alguma coisa que você quer ir fazer lá fora, você tem essa possibilidade. Tem a questão do benefício do seu cérebro, todo mundo sabe, né? Que se a gente quiser, sabe, o Alzheimer, né? Se a gente quiser evitar, ou pelo menos isso ajuda bastante, a gente saber uma segunda língua, isso é muito importante para o nosso cérebro, né? É uma coisa que a gente super recomenda. Te conecta com o mundo, isso é uma coisa muito legal. Desculpa, pessoal. Isso é uma coisa muito bacana, porque você viaja, você se sente muito mais cidadão do mundo quando você conhece a língua, quando você se comunica, você conversa, você troca ideias, você entende outras culturas. Isso é fantástico, é maravilhoso mesmo. E eleva a tua autoconfiança. É isso aí. Nós nos sentimos muito mais autoconfiantes. A gente consegue passar da nossa cultura, a gente consegue passar do nosso trabalho. É maravilhoso, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo a gente acaba se conhecendo. Existe uma frase muito bacana, eu não sei se eu vou lembrar exatamente dela, mas assim, as pessoas que aprendem uma outra língua, que têm uma outra língua, é como se elas tivessem uma outra alma, um outro soul. If you know how to speak another language, you have another soul. It's like, é como se você tivesse um outro soul. E é muito interessante, porque é bem verdade isso. É verdade para mim, vivendo, né, no Canadá, e como são coisas diferentes, porque a língua remete à cultura, é muito legal. Aí, para tirar isso, né, a limpo, vamos dizer assim, eu perguntei para o meu filho, quando eu li isso, foi um rei na Espanha, eu acho que falou, porque como eles iam conquistando, né, outros países, então tinha a questão do aprendizado da cultura. Aí eu comentei com o meu filho, que tem 15 anos, e ele fala português também, né? Sempre levei para o Brasil exatamente desde pequenininho para que ele pudesse falar o português fluente. Não é perfeito, longe disso, mas ele se comunica tranquilamente. Aí eu perguntei para ele como é que ele via isso. E aí ele me disse, sim, realmente é como se tivesse um another soul, uma outra alma, um outro ser, né? Porque você, lá, né, no Brasil, e falando português é diferente do que falar inglês. Então, eu falando português como a minha língua nativa, inglês como eu me sinto, e ele vice-versa também. Ele sabe dessa diferença, né, entre as duas línguas. Isso é muito importante. Então, brasileiros fluentes em inglês conseguem ganhar mais do que o dobro no início da carreira. E isso é fato, gente. Então, no ranking de proficiência, 112 países, o Brasil na posição 60. Profissionais com idioma e curso superior recebem 65% a mais, se tiver fluência na língua, né? E se for diretor, então 90%. Então, a situação, você tem o conhecimento, assim, as pessoas falam, o Brasil
Tem muitas coisas que sim, que nós precisamos melhorar, mas o brasileiro, de um modo geral, ele é extremamente bem visto no Canadá, né? Minha experiência com o Canadá, como profissionais, como estudantes, como estudantes em casa de família, eles são extremamente bem vistos. Tá? Então, nós temos uma imagem muito boa aqui fora. Então, e sabemos o caminho que você precisa trilhar. Tá? Então, o que é? Nós temos a Canadá Intercâmbio, tem uma feira e a gente vai 1 ou 2 vezes por ano para o Brasil, que chama Explore Canada, onde nós levamos instituições de ensino canadenses para o Brasil, e nós temos a Hub Academy, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, que é uma plataforma maravilhosa de autoestudo, e ao final a gente vai ter, né, as promoções. Opa! Então, vamos lá. Como é que eu faço para aprender inglês? Como é que as coisas começam, gente? As coisas começam roadmap para destravar o seu inglês. Então, são 4 pilares que sustentam essa fluência. É o vocabulário, a estrutura, a pronúncia, a vivência. Poxa, mas como é que eu faço para construir isso? Como é que eu faço para ter vocabulário? Provavelmente muitos de vocês jogando, assistindo filme na Netflix ou Amazon Prime e assim por diante. A gente vai aprendendo, né? E a pronunciar é extremamente importante, né? A gente saber o accent, o nosso sotaque é uma coisa nossa, a gente não precisa ter vergonha. O importante é que a gente pronuncie de maneira correta, que as pessoas possam entender o que a gente está dizendo. O sotaque não é problema. E a vivência, né? A vivência traz muito isso, né? Mas como é que a gente constrói esses 4 pilares? Bom, do it right now, do it today. Qual é o primeiro passo, né? Vocês podem começar hoje mesmo, tome atitude já. Independente do seu ponto de partida, você vai ter o nosso apoio com a Hub. Então, se vocês querem depois olhar quem é a Hub Academy, nós somos uma plataforma de autoestudo. Ela foi desenvolvida pelo British Council e pelo Cambridge. Ela é número 1 no Japão. Ela tem a plataforma é desenvolvida através de inteligência artificial. Ela tem também, você pratica o speaking, né? Listening, speaking, writing, reading. Ela é muito boa. Várias dos nossos estudantes que só fizeram a Hub Academy conseguiram passar no IELTS, porque dentro da nossa plataforma a gente tem General English, Business English, IELTS, Academic Preparation. Tem muitas oportunidades dentro dessa plataforma, ok? E a quantidade, e ainda tem para áreas específicas. Então, se você for de engenharia, se você é da área da saúde, do turismo, de business, enfim. Tá? Então, aqui, passa um teste o seu inglês. Entenda onde você está para saber aonde você quer chegar. Dentro da Hub Academy, que vocês vão receber... Ops! A Hub Academy, você vai te ajudar a fazer o teste. Vocês vão poder fazer o teste e identificar aonde é que vocês estão no nível de inglês de vocês e já dar o start. Ok? Passe o 2. Aí vocês vão começar o autoestudo, né, dentro dessa plataforma. Gente, alguém está com o microfone aberto? Vocês podem fechar, por favor? Ok, obrigada. Aqui o passo 2, então, o autoestudo, né? Porque, poxa, não tenho condições e tal, você pode fazer já. Lá tem o teste que a gente chama de placement test, um diagnóstico, e vai colocar. Aí, quando daqui a pouco você é melhor no writing, menos no reading, ele vai acomodar você no nível correto. As atividades são atividades curtas e você pode fazer o download. É muito boa, a plataforma é excelente, vocês vão se apaixonar. Eu tenho muitos estudantes que dizem assim, nossa, eu adoro fazer, é apaixonante, não é uma coisa chata, não é uma coisa boring. No todo, gente, são mais de 1.500 horas de aula, ok? 1.500 horas de aula. E você pode estudar 24/7, tá? Então, aqui no passo 3, estudo inglês, 30 minutos de inglês online todos os dias. Isso é fundamental, gente.
frequência, você precisa praticar. Além de praticar o escrito, você precisa praticar o ouvido. Então, é muito, muito, muito importante. Às vezes, eu posso não saber da gramática exata, mas de tanto a gente escutar, a gente vai saber que está errado, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa ser frequente. O grande lance, por isso que as escolas que a gente tem fazendo aula de inglês, desculpa, 2 horas por semana, é muito difícil que você consiga essa proficiência. Aqui de passo 4, respira inglês, bota no seu celular, no seu computador, a gente tem mania de colocar tudo em português, coloca tudo em inglês, gente. Já começa a colocar tudo em inglês. Procura playlist, podcast em inglês, recomendamos o podcast Histórias em Inglês com o Duolingo. É muito, muito bom. A gente precisa acostumar. Isso é uma maneira da gente entender muito mais. Tem muito mais vocabulário, gente. É muito importante ter vocabulário. Às vezes, eu vou falar por mim agora, às vezes a gente até não consegue repetir todo aquele vocabulário imenso que a gente, desculpa, mas que a gente consegue, que a gente adquiriu. Mas a gente vai entender muito mais facilmente as pessoas. E às vezes, porque a gente tem um vocabulário muito rico, às vezes o contexto, a gente entende o contexto, já entendeu tudo. Isso é super importante. Tá? Então, assiste vídeos em inglês no Google. Vocês até podem colocar, assiste o vídeo em inglês, coloca o closed caption, né? As letrinhas embaixo em português, mas depois vai para o inglês, deixa tudo em inglês. Uma das coisas que mais fez com que o meu inglês melhorasse, e muito, foi exatamente assistir televisão e colocar o closed caption em inglês, né? Bom, eu tinha que fazer isso, eu já estava aqui, quando eu cheguei eu não tinha inglês, eu tinha que começar praticamente do zero. Então, converse em inglês. Isso é uma das coisas que todo mundo diz, eu sei entender, eu sei escrever, mas eu tenho dificuldade de conversar. É você e o mundo todo, né? Então, é realmente muito mais difícil a gente falar inglês, bem mais difícil. Por isso que a gente precisa praticar, pratica com os teus amigos, joga na internet, faz amizades, olha aqui, use os sites especializados em conectar pessoas aprendendo inglês. A gente recomenda o Free for Talk. Tá? Então, aqui tem mais uma ferramenta para vocês praticarem o inglês. É muito, 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 muito importante, gente, praticar o inglês. Faz uma diferença incrível, incrível. E dá um senso de conquista, né? Que vocês estão conseguindo, vocês estão aprendendo. Passo 6. Estude inglês ao vivo. Exatamente. Bom, aí a gente tem até o passo 5. Tem todas essas ferramentas e tem a ferramenta de autoestudo da Hub Academy. Mas aí tem uma outra ferramenta para aquele que já, né, poxa, agora eu gostaria de entrar mais um pouquinho, mas eu não posso sair de casa. Eu tenho que continuar trabalhando. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições para isso. Então, olha aqui, estude inglês ao vivo com escolas canadenses. Hoje em dia está extremamente popular, digamos assim. As aulas de inglês, você vai para uma turma como a gente está indo agora, só que vai ter interação, vocês vão fazer trabalhos de grupo com outras nacionalidades. E tem o professor canadense, nativo, como a gente gosta, que tenha inglês como primeira língua, e que ele vai ser o professor e está numa sala de aula onde tem a interação. E isso tem cursos, hoje em dia nós temos curso manhã, tarde e noite do Brasil. Então, não é mais desculpa, eu não posso viajar. Pois, então, você pode fazer dessa maneira. Você pode fazer o General English, né, do nível básico até o intermediário avançado, depois você vai para os preparatórios, preparatório do IELTS. E o Academic Preparation também, sim, caso você queira vir para uma universidade, para um college, você pode fazer isso, você já se prepara e já entra direto. Você não precisa fazer teste do TOEFL, você não precisa fazer teste do IELTS, você já vem direto. E isso é muito bacana. Então, hoje, nós temos aqui o Yuri, me permite falar, né, Yuri? Você já está no intermediário avançado, agora, para você entrar numa instituição de ensino
de ensino superior, né, de higher education, você vai precisar fazer, no teu caso, 16 semanas. 16 semanas de inglês online, você pode fazer online de casa, e aí você entra para qualquer dos programas que você, para quase todos os programas que você está interessado e que a gente conversou. Inclusive, vocês podem, como o visto de estudante tem demorado um pouco, o que pode ser feito também você já vamos supor que você queira vir para o Canadá, que isso a gente vai falar sobre programas de estudo e trabalho, né, amanhã. Mas se você quer, para entrar, você fazendo esse curso, você faz isso em casa e depois então você dá sequência aqui nesse college, mas você já vai com todo, você vai ter toda a documentação necessária, porque quando você termina esse academic preparation, você vai então entrar para a universidade. Claro que toda a nossa equipe que está aqui, ela vai poder dar esse auxílio para vocês, mas essa é a maneira mais econômica e efetiva de vocês conseguirem aprender o inglês de uma maneira que vai fazer vocês crescerem mesmo. Eu vou dar agora o exemplo do Evandro, né? Ele começou em dezembro do ano passado, ele começou a fazer inglês. Eu acho que na primeira ou na segunda semana de dezembro do ano passado. Ele queria ir para o Canadá, né? E ele disse assim para mim, Rosa, eu gostaria de fazer 4 semanas em Vancouver, eu posso? Meu nível de inglês é isso, era muito básico. Aí eu disse para ele, Evandro, eu acho que não eu acho que existem outras coisas uma outra maneira de você vir, porque 4 semanas apenas, você não vai conseguir chegar no nível de inglês que você está procurando. É melhor você, então, fazer o inglês em casa, com aulas ao vivo, para depois, então, você vir fazer essas 4 semanas. Bom, eis que o Evandro, ele continuou estudando, ele passou um mês, foi segundo, terceiro, quarto, e aí e a gente ia se comunicando, e às vezes eu tinha alguma promoção, alguma coisa legal, e eu mandava para ele. Como eu falei para ele, tinha 49 anos de idade, engenheiro, um profissional de sucesso no Brasil, mas com a dificuldade de alavancar a carreira dele internacional por conta disso. Aí eu sempre falava, sempre tinha uma coisa e outra. Chegou um momento que ele disse assim, Rosa, eu vou fazer, eu gostaria de ficar aí uns 6 meses. Eu digo, bom, então vamos testar se você pode fazer um estudo e trabalho. Assim, você pode estudar e você pode trabalhar também. Aí ele disse, olha, topo. Eu disse assim, agora tem que fazer o teste para ver se você está habilitado, porque para fazer estudo e trabalho você tem que ter um nível de inglês mínimo para você se comunicar, né, fazer o programa, porque é profissional, né? E o programa é profissional e você, então, precisa falar um inglês melhor. Aí o que acontece? Ele fez o teste, passou, e hoje ele está aqui, já tem ele chegou em setembro, já tem 2 meses, né? Quase 3 meses que ele está aqui. Quer dizer, 1 ano depois, ele já veio para um programa bem longo, e já está procurando emprego e está se ambientando com tudo isso. Então, é um exemplo que eu queria dar para vocês. A Fernanda, você gostaria de falar? Eu tava só testando. Ok. Tá certo. Ok, então, agora... não sei o que eu tenho que fazer aqui. Peraí, gente. Pronto. Então, finalmente, o passo que vai mudar o jogo para você é o 7, que é o que ele fez também, né? Estudar inglês no Canadá. Vir para cá. A gente vende o Canadá, nós vendemos também os outros países. Se você quiser ir para outros países, nós vendemos também. A gente vende o Canadá porque nossa estrutura está lá. Como eu falei, a gente estou há mais de 20 anos, não, quase 20 anos, agora em 2023, né, serão 20 anos que eu estou morando aqui no Canadá, mas a gente vende para outros países também. Então, se você tem o inglês básico, intermediário, você pode fazer o General English e pode começar como... Por que eu sugeri daquela vez para o Evandro
vir para cá, fazer o inglês online. Porque quando ele viesse para cá, ele já estava ouvindo melhor, ele já estaria se comunicando melhor. E uma pessoa, quando já está melhor, 4 semanas realmente vão fazer a diferença na vida dele ou dela. Se você está muito no início, vai ser um pouco mais difícil para você ter esse avanço mais rápido. Então, agora ele já está habilitado para ir trabalhar, procurar o emprego dele, fazer o resumê. E ainda essa escola ainda deu para ele mais 4 semanas gratuitas para fazer inglês quando ele chegasse. Dentro daquele programa tinha esse benefício. Então, se for interpretar, ok? Por que e quando fazer inglês online? O online, o que a gente tem? Você pode começar imediatamente, gente. Vocês estão interessados em começar? Semana que vem você já pode começar. Com a Hub, já, né? Com o online, a gente precisa fazer a matrícula para você na segunda-feira ou na próxima segunda-feira hoje. Não, na próxima segunda-feira você já pode começar. É super rápido. Os professores te dão toda a instrução necessária. Você tem uma turma que vai te ajudar a evoluir. É muito bacana porque você faz amizade com pessoas de outros lugares do mundo. Mas Rosa, meu inglês é muito baixo, não tem problema nenhum. Você vai ser acomodado na turma que é já mais básica. Então, tem turmas de manhã, tarde, noite, e você vai fazer a imersão. E são 3 horas, são 4 horas por dia. Realmente é intenso. Então, você vai para a sala de aula todos os dias, né? E você vai ter um salto muito grande no teu inglês. Por que quando fazer a Hub online? Você pode começar hoje, como eu falei, você tem flexibilidade de estudar a qualquer hora do dia, 24 horas 7, né? E 1.500 aulas disponíveis para você, ok? Dei uma entrada lá no hubacademy.ca, né? Hubacademy com 2bs.ca, e vocês vão ver. Gente, ao final da live tem promoção imperdível, vamos lá, fica aí. Agora é hora de mudar a vida, a promoção da Hub. O que a gente tem? Autoestudo. Todos vocês vão ter o primeiro mês gratuito, ok? Da Hub. E se você estudar, que aí é prêmio por merecimento, você estudar 10 horas no mês nessa plataforma, desde que vocês ativaram a chavezinha até o final do mês, você estudou 10 horas, você tem 50% de desconto. Eu acho que deve dar, o programa de 4 meses, gente, deve dar em torno de, se vocês forem no site, vocês vão ver, mas deve dar em torno de 200, eu acho, 250 reais, tá? Então, você tem 50% de desconto. O de um ano, ele tá, eu acho que 1.200, 1.300, então isso aí são 650 reais o ano inteiro, gente. Você pode usar as 1.500 horas, você pode trabalhar em todos os programas. Eu terminei o General English, agora eu quero ir para o Business English, eu quero ir mudando. Você vai mudando, ok? Então, essa é a primeira. Tá? Então, escaneie aqui, né? E ganhe um mês grátis. Se vocês têm aqui, escaneie, senão mandem o e-mail de vocês para a loja mais próxima. Nós temos praticamente todas as lojas aqui conosco, todas as nossas, a nossa equipe, né, de consultores está toda aqui. Você pode escanear o QR Code e você vai receber, então, coloca seus dados e nós estaremos mandando para você a chavezinha para você já começar a estudar inglês. Eu garanto para vocês que a plataforma é excelente. Muitos e muitos dos nossos estudantes estavam fazendo isso em casa. Eu tenho um outro exemplo de uma menina que agora ela tá direto ela fez a Hub e agora ela vai fazer uma das nossas dos nossos colleges e ela já caiu direto na preparação acadêmica. A preparação acadêmica é fundamental quando você quer entrar num college, porque ela ensina você a estudar numa instituição internacional e ela ainda te dá o inglês. Então, olha só. Mas aqui são as promoções. Eu vou parar isso aí para depois. Agora, gente, nós temos uma convidada muito ilustre aqui conosco, a Fernanda Reis, também, que já mora há muitos anos
no Canadá. E ela vai, então, ela é profissional, estrategista de carreira, eu sempre esqueço a palavra, Fer. No Brasil, o povo chama de career coach, né? De coach de carreira. Mas aqui é mais career advisor, mentora. E eu cheguei à conclusão de que título de emprego não diz nada sobre você. Então, vocês vão ver que é a última coisa que eu me apresento, como eu me apresento. Mas já já eu me apresento, vocês vão ouvir mais. Não, mas agora... Não, é a tua hora, porque depois eu vou passar as promoções para o pessoal. Então, mas eu vou passar para você, depois eu quero que o Gabi fale alguma coisa, o pessoal aqui está tão quietinho, pode interromper também. Mas, Fer, pode falar. The floor is yours, como você fala, como a gente fala aqui. E é muito importante. A Fernanda tem... eu conheci ela num evento onde ela, né, fez um trabalho e como ela apresentou e o que as sugestões e o que ela tem para dizer são extremamente válidas para você que quer ir para fora, para reposicionar a sua carreira, ou para você que vai ficar no Brasil mesmo. Então, não importa aonde você esteja e o que você decida fazer da sua vida. Os conselhos que a Fernanda tem para nos passar são de extrema valia. Obrigada. Rosa, se você... Eu já dou... eu preciso só que você me coloque de host ou co-host, para poder compartilhar a tela. Make a host. Ok. Enquanto isso, gente, o chat está travado, mas tudo aqui que eu planejei era para a gente conversar. Então, em vez de você mandar mensagem no chat, vamos usar o Q&A. E aí eu queria que cada um de vocês que está aqui participando entrasse na pergunta e me falasse de você. Qual o seu nome? Onde você mora? O que te trouxe aqui? Se você tiver pergunta, vamos usar, em vez de usar o chat, a gente vai usar o perguntas e respostas como o nosso chat. Então, aproveita aí e me fala, qual a sua profissão, o que você gosta de fazer, é um bate-papo mesmo. Porque que nem a Rosa falou, a ideia aqui é que a gente traga coisas que tenham valor para vocês, independente se um dia vocês vão mudar para o Canadá. Então, vamos embora. Acho que agora eu já consigo compartilhar. Deixa eu ver aqui. Pronto, consigo. Eu vou fazer diferente, que isso daqui vai mostrar para vocês um monte de pedaço chato da apresentação. Então, faz... Ixi, mudou. Portion of the screen. Então, a gente vai botar aqui. Ninguém tá mandando pergunta, hein? Eu não vou falar até vocês me mandarem o que vocês estão fazendo aí. Yuri, se você estiver aí, Yuri, fala lá, Yuri. Eu sou dessas. Hoje, a gente no Brasil, a gente é treinado para ser extrovertido. Só que aqui em Vancouver, e na verdade em grande parte do Canadá, a gente é treinado para estar tudo bem com o silêncio. Então, vocês não pensem em você que vocês vão me ganhar pelo cansaço, não. Que eu sei ficar calada, eu sei esperar. Eu só queria confirmar com a equipe, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá. E mudou de slide também? Uhum. Show. Então, tá bom. Deixa eu aproveitar e ver se aqui aparece alguma coisa. Ah, boa. Perla já tá aqui, ó, batendo papo com a gente há um tempão, eu tô só vendo. Consultora na área comercial, então gosta de bater papo, ótimo, maravilhoso, muito bom. E trabalhou em montadora. Ai, que legal! Muito legal, muito legal. Veículos. Puxa vida, por causa do inglês. Não, a gente vai chegar lá, ó. Você vai ver só. Eu vou continuar e vocês vão mandando. E, ó, a ideia... Então, eu vou me apresentar para vocês me conhecerem. Então, eu sou engenheira. Eu me formei em engenharia na PUC-Rio, no Brasil. Depois eu mudei aqui para o Canadá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui fazer faculdade de business. Foi tipo um mestrado. Por que tipo um mestrado? Porque o mestrado aqui
quando a gente fala que fez um MBA aqui, é um mestrado daqueles como se fosse para dar aula mesmo. É uma coisa de muitas horas, de muita pesquisa. Quando a gente está fazendo, por exemplo, mestrado profissional, que é o que a gente costuma fazer no Brasil, já é outra conversa. Então, eu diria que o meu mestrado aqui no Canadá foi esse profissional do Brasil. É bem diferente. Mas os objetivos são os mesmos e é isso que interessa, né? Aprender. Mas, enfim, vim para cá, sou engenheira, e aí fui me descobrindo. E fui descobrindo que não adianta a gente se apresentar só pela nossa profissão, pelo que a gente fez na vida, porque a gente é muito mais do que isso, né? E esse muito mais é o que arruma o emprego da gente, é o que ajuda a gente a arrumar emprego no futuro. Ser engenheira, tem quantas pessoas se formando todo ano? Tem muita gente se formando. Agora, quantas engenheiras têm capacidade de lidar com tantos assuntos diferentes? Então, nesse caso, e se especializar em assuntos diferentes? Então, nesse caso, eu boto ali, ó, multipotencial. Eu gosto de me envolver com um monte de coisa. Career Advisor, para eu poder explicar o que a gente conversou aqui agora. Vitor, recebi, já eu leio. Que é a diferença entre mentor, a diferença entre mentor e coach. O mentor, a gente guia mais, a gente dá sugestão. O coach vem só com perguntas e acaba que a pessoa tem que vir com as respostas. Então, por que eu gosto do advisor? Porque eu tenho momentos de coach e momentos de mentoria. O momento que eu vou te fazer pergunta, que vocês vão ver aqui várias vezes eu fazendo um monte de pergunta, e o momento em que eu te dou informação, que eu trago números, que eu trago informação, que eu trago conteúdo. E aí é muito mais uma mentoria. Feminista. Eu sei que agora tá um bafafá no mundo todo. Ah, mas quem é feminista, quem não é? O que é ser feminista? É a gente achar que homem e mulher têm direitos iguais. Não é achar que mulher é mais, homem é menos, homem é mais, mulher é menos. Mas por que eu coloco aqui? Vocês vão ver que todos os meus trabalhos voluntários, todos os esforços que eu faço para crescer na minha carreira, eu sempre dou uma puxadinha de saco para o lado das mulheres. Então, eu boto e afirmo e explico, porque ninguém tem obrigação de entender o que passa na minha cabeça, né? Então, positiva e criativa. Vocês vão ver que pode estar o mundo caindo lá fora. Eu vou estar sempre inventando um negócio novo, uma abordagem nova, tentando olhar o lado bom. Tem várias variações disso, mas está lá. Positiva, criativa. Tem gente que gosta de usar, né? Problem solver, é muito parecido. Intra e entrepreneur. Eu ainda não achei que palavra seria boa para isso em português. Mas o entrepreneur é o empreendedorismo. Então, você abre o seu próprio negócio, você cria estratégia, você cria a sua equipe, você cria o seu produto, você vai montando a sua empresa. O intra, com I, significa você agir dentro de uma empresa como se a empresa fosse sua. No Brasil, a gente faz isso direto, a gente trata a empresa que a gente trabalha como se fosse nossa, a gente pensa em benefício, a gente pensa em economia, como se o dinheiro fosse nosso. A gente quer trazer aquela produtividade de empreendedor para dentro da empresa sempre. Mas não se enganem que isso não é o mais comum. É importante lembrar que isso é uma característica nossa, que é normal dentro do Brasil, mas não fora. E aí, pensando nisso, entra a pergunta. Eu já vi que algumas pessoas já começaram a me responder, Álvaro também mandou. O que vocês acham que os empregadores estão querendo da gente? O que a Rosa, como empresária, está querendo dos funcionários que ela vai contratar? A faculdade, ou o chefe, ou os gerentes, o que eles estão querendo da gente? E manda lá na pergunta enquanto eu leio. Ó, o Vitor de Brasília. Peraí que eu vou abrir aqui. Sumiu aqui o Vitor. Peraí. Voltou. O Vitor, ele é de Brasília, ele trabalha como líder num time comercial. Se vale a pena tentar mudar de carreira, pivotar a carreira para uma profissão em demanda no Canadá, ou é melhor ir pelo caminho do college. Tem esposa, 4 anos e 14 anos, 2 filhos, e também precisa saber como escolher a vaga na escola. Então, olha só, Vitor, a gente vai falar bastante sobre carreira em demanda, é o nosso próximo slide, e vai falar sobre skills, quais as habilidades que você vai precisar. Então, a gente começa a responder aqui. A segunda parte, que é saber escolher se vale mudar de carreira ou não, é meio que a minha intenção com essa palestra. No final da palestra, eu espero que você consiga
ter um planejamento para tomar essa decisão, porque ninguém pode responder para você. Quando você decidir, você volta para Canadá Intercâmbio, que aí eles te ajudam a escolher college, curso, qual que é a melhor forma, quem que é melhor estudar, se é você, se é sua esposa. Lembrando que dependendo do college, seus filhos podem estudar de graça no Canadá. Então, é um outro investimento, é um investimento na família toda. Então, fica com isso na cabeça, porque realmente no final você vai conseguir montar a sua forma de pensar e o seu plano de ação para isso. O Álvaro falou que é de Salvador. Peraí, eu perdi o Álvaro. Ah, voltou. O Álvaro falou que é de Salvador, que tem MBA em logística, que trabalhou nos 20 anos numa montadora, o inglês é básico, tem muita dificuldade, mas está disposto a morar e trabalhar fora, mas o grande desafio é o inglês. A mesma coisa, a gente vai falar de habilidade, você vai ver que inglês é muito importante. É claro que sempre tem vaga que não precisa falar inglês, mas você sabe quanto a gente está procurando essas vagas? É uma competição muito grande. Não vale a pena você arriscar 20 anos de experiência e chegar aqui e trabalhar como se você não tivesse experiência, sendo que você tem capacidade para muito mais. Mais vale você pegar a Hub, começar a estudar do Brasil, dar um gás, só assistir televisão em inglês, com legenda em inglês, ficar bem tonto no inglês até aprender e vir para cá e poder usar a sua experiência aqui e conseguir emprego muito mais rápido. Super se identificou comigo ou com a Rosa? Ah, foi comigo, é comigo. Tá tudo bem, que ela é linda, maravilhosa também, então tá tudo em casa. Tá no processo de mudar de carreira, planejamento de mudar para o Canadá e decidiu que vai fazer o processo com mulheres. Isso! Tem que se ajudar. Ó, empresa de mulher, coach de carreira mulher, você tá no caminho, Nai. Tá no lugar certo, na hora certa, as coisas conspiram. E o Henrique, como é que faz o Henrique aqui? Bendito Cadê? fruto. Aqui, ó, Henrique. Cadê o Henrique? Não tá mostrando para mim. Tá sumindo. Ah, o Henrique tá aqui. Lê aí para mim. Cadê Não, o Henrique? Eu tô aqui, como é que eu faço? Não, Henrique, você vai ter que botar uma peruca aí. Você dá um jeito. Eu preciso me destacar entre tantas mulheres lindas, eu preciso ser, né, mais original. Vai ter que inventar, vai ter que pintar alguma coisa, botar uma peruca. Henrique Uma peruca? Olha, vocês vão, só para descontrair aqui, daqui a pouco eu vou aparecer de chapéu do Brasil, então, né? Nós Tá estamos bom. próximos aí da Copa do Mundo, aí a gente vai fazer assim. Tá, fechou, Henrique. Então vai ter que fazer um negócio desse. Bom, como vocês ainda não colocaram o que os empregadores estão procurando, tá procurando o que o Henrique acabou de falar, ser diferente. No meio em que tá ali, que você tá na minoria, o que você faz? Você tem que ser diferente. O que é ser minoria? E cada um tem que refletir sozinho. É claro que eu posso citar aqui o que todo mundo sabe, minoria de gênero, minoria de raça, de nacionalidade. Porque, por exemplo, aqui no Canadá, se você é indiano, você está longe de ser minoria aqui. Se bobear, canadense é minoria quando comparado com indiano e chinês, porque tem muita gente. Então, eu não quero chegar no nível de dar resposta para vocês. Eu quero que essa palestra seja sobre questionar. Porque aí, se você está no Brasil, minoria já é diferente. O que o empregador está procurando é diferente. Mas o que torna genérico, né? O que todo mundo está querendo? Ah lá, o Henrique, pronto, ficou diferente. Já ganhou a galera. Então, eu peguei aqui um exemplo do Fórum Mundial, que aí não mostra só Canadá, não mostra só Brasil, mostra tudo. Então, o que a gente tem aí de coisas que estão sendo importantes hoje em dia? Deixa eu aproveitar e rabiscar, que eu virei professora aqui no Canadá, gente, então eu tenho que ter uma caneta e um papel. Então, ó, pensamento analítico. Tá muito grosso isso aqui. Pensamento analítico e inovação. Lembra que eu falei de criatividade? Ó, bateu? Então, a gente já sabe mais uma coisa em comum. Ouvir com cuidado. Ouvir com plena atenção. Por que é importante? Porque a gente não sabe o que... A gente tem que ter mais cuidado com... A gente tem 2 orelhas e uma boca, não é mesmo? A gente, então, ouvindo, a gente consegue ter muito mais capacidade de se expressar depois, entendendo exatamente de onde a pessoa está vindo. Quando a gente não ouve, a gente fica pensando no que perguntar depois, não ajuda ninguém.
E os empregadores cada vez mais estão observando quem que está levando a sério o que fala, seja num feedback, seja num bate-papo. Quanto mais você ouvir ativamente, melhor. Seja aqui, ó, a Perla, por exemplo, pegou e estava mandando um monte de pergunta. Assim que eu mandei, me conta sobre você, ela mandou. Por quê? Porque ela está realmente prestando atenção. Então, se um dia ela for me achar no LinkedIn, eu vou lembrar exatamente quem ela é. Todo mundo que está interagindo aqui vai ficar na minha cabeça, eu vou lembrar desse momento. Então, a gente não sabe quando que isso vai ser importante. Complex Problem Solving. Pensando em nasceu no Brasil, morou mais de 10 anos no Brasil, você já tirou 10 aqui, que não tem como sobreviver no Brasil sem ser muito bom em resolver problema. O que é resolver problema? É, de repente, você está atravessando a rua, torceu o pé, mas tem que ir para uma reunião. O que você faz? Compra um sapato, vai descalço, como é que você resolve? E também pode ser as coisas grandes, tipo o Plano Canadá. Então, vocês estarem aqui agora já é resolver um problema, já é pensar com originalidade, ter iniciativa. Outra coisa que vocês estão aqui agora, ó, 10 de 10. Quem foi mesmo? Foi o Henrique? Não, o Henrique não. Foi o Álvaro que falou que está num cargo de liderança? Não, foi o Vitor, ó. Aqui, ó, Vitor. Liderança, para você. Agora, todo mundo aqui, eu aposto que é bom em social media. Ah, mas eu não gosto de compartilhar muita coisa. LinkedIn. LinkedIn você controla muito melhor. Social media não necessariamente é Instagram, Facebook. Pode ser ter um seu site, pode ter um portfólio, pode ser ligar para alguém. Saber mexer com tecnologia também não é uma preocupação para a gente no Brasil. A gente aprende tudo. Monitorar, controlar, interagir. Só aqui, ó, vocês já estão. A gente viu que teve um problema no chat, já resolveu mandando, pedindo para vocês comunicarem com a gente pelas perguntas e respostas. Por quê, ó? Porque isso tudo aqui está junto. Programação e design é super específico, mas se vocês pararem para ver, praticamente todo o resto, eu vou até botar um X bem grandão aqui, ó, que esse daqui, ó, você tem que estudar para ter. O resto, você consegue treinar e ter sozinho, chama soft skills, se alguém quiser procurar mais. Resiliência, tolerância com estresse, flexibilidade, problem solve, reasoning reasoning. Aqui fica super parecido com esses daqui, né? Volta tudo para o mesmo lugar. Vocês querem ver? Eu não sei se tem no Brasil inteiro isso, mas se alguém já foi na praia de Copacabana, vai saber como que se resolve isso aqui inteirinho, ó, sem ter nenhuma faculdade, de tão bom que o brasileiro é. Você já chegou na praia de Copacabana num dia quente e quis ir até a água, mas aquela areia está pelando e você não consegue correr de chinelo para chegar na água? Aí vem um ser humano digníssimo e fala, eu não tenho dinheiro para resolver esse problema. Como eu vou resolver esse problema de maneira eficiente e barata? Eu vou comprar uma mangueira de regar jardim, um pequeno, como é que chama? Que dá energia, gerador, e eu vou fazer essa bomba de água, espalhar gotículas de água pela mangueira que eu vou furar, para você ir do calçadão até a areia sem queimar seu pé. Esse é o exemplo mais simples de resolver problema. E a gente está falando aqui de um dado que vai até 2025. Eu aposto que vocês têm milhares de exemplos muito mais sofisticados do que botar uma mangueira na praia. Então, vamos começar a pensar em que exemplos são esses. Sabe aquele momento no trabalho que alguém te elogia? Agora, em vez de ouvir, você vai passar a escrever. Anotar qual é o elogio e refletir dentro das suas habilidades o que são essas habilidades. E aí, como que você faz? Agora que a gente já começou a falar em plano de ação, como que você faz para chegar lá? O que está faltando para você alcançar seu objetivo? Seja ser promovido, seja voltar a estudar inglês para poder vir para o Canadá, seja se preparando do Brasil no inglês, seja do Canadá. O que você faz? Eu dividi em 3 passos. 3 passos para a gente conversar aqui. Porque cada um vai ter o seu, mas esses 3 passos, qualquer um pode usar. Primeiro, você tem que ter clareza. O que você quer?
E a gente vai dividir, vai chegar lá. O autoconhecimento, essa coisa que você quer, ela realmente funciona para você? Então, lembra que o Vitor estava falando que... Peraí, que acho que foi o Vitor. Foi, Vitor mesmo. Lembra que o Vitor estava falando que ele não sabe se muda de carreira ou não? Quem conhece melhor o Vitor? Ele mesmo. Talvez esposa, família ajuda, mas quem pode tomar a decisão é só ele. Porque vai que eu viro para ele, muda assim, vai fazer TI. E aí, daqui a 5 anos, quando ele acabar a faculdade de TI, já não tem mais emprego de TI. Vai que ele começou há 5 anos atrás e agora ele não arruma emprego porque a Amazon demitiu milhares de pessoas, o Google demitiu várias pessoas. Então, como que a gente faz? Não tem jeito. Então, tem que saber o que é importante para você. E aí a gente começa a trazer para ação direcionada, que é exatamente o que a Rosa falou até agora. Eu vou só pincelar. É estudar inglês, é escolher uma instituição, é planejar financeiramente, é chegar lá e fazer acontecer, é se informar, é correr atrás de palestras como essa, é participar dos eventos anuais que tem presencial no Brasil, é ligar, é mandar mensagem no WhatsApp para o pessoal da equipe, é querer saber que faculdades que pode ter, é querer saber quem é da imigração, mas isso tudo, ó, você já tem que saber se você realmente quer mudar, o que você quer mudar, seja uma promoção, seja mudar para o Canadá. Por quê? E aí começar a agir. Então, vamos devagar. Vamos falar um por um. Opa, voltou para um. Todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. Então, aonde você quer chegar? Agora eu vou falar da Nai, que a Nai falou que já está querendo mudar para cá. Ela falou que já está certa, já fez o planejamento para mudar para o Canadá. Então, ela já sabe a direção. Até ela chegar aqui, a clareza que ela tem é: quero mudar para o Canadá. Ela pode começar a explorar coisas do tipo: o que eu vou fazer no Canadá, qual emprego eu vou ter no Canadá, mas a forma de chegar no Canadá já está definida. A gente já sabe que a Perla perdeu uma oportunidade de emprego por causa do inglês. Então, o primeiro passo ali vai ser: inglês é realmente importante? Ou eu estou legal aqui no Brasil e só quero uma promoção, não preciso do inglês? Qual que é o teu objetivo? Né? É mudar o MBA de logística do Álvaro, que aprendeu aí, que está aí 20 anos tendo uma carreira em montadora. Ele vai ser mais útil já com o inglês, ou é melhor ele vir e não arriscar e arrumar um emprego que não é na indústria dele? Vale a pena, não vale? Qual que é a situação da família? Então, a clareza vem do que você vê, aonde você quer chegar. Sabe aquele papo bem de coach mesmo? Você está no ponto A. Qual que é o seu ponto B? A clareza é seu ponto B. E é você. Não deixe os outros decidirem por você. Você que sabe se você é capaz de arrumar um emprego como faxineira, porque você não tem inglês. É você que sabe se vai aguentar. É você que sabe se chegar aqui no Canadá e não ter nenhum amigo é para você. É você que sabe se é possível ter uma casa com dois filhos, um de 4 anos e um de 14, que vai tornar viável você ainda estudar, ainda trabalhar num país todo novo, que você não conhece nada, que você não tem apoio da sua família. Então, pensa em você. Aqui, ó, na clareza, é o momento de você ser extremamente egoísta, porque é só você que sabe. O segundo é o autoconhecimento. Sabe, esse egoísmo é você questionar esse egoísmo. Para saber se você ser egoísta vai ajudar no que você gosta. Porque de nada adianta você falar: não, eu vou dar conta, porque vida de imigrante é difícil e faxina vai dar tudo certo. Mas a tua fraqueza mas você tem um problema nas costas. Como que você vai trabalhar como faxineiro? Então, pensa no que você gosta de fazer. Pensa no que você pode fazer. Pensa também que, por muito tempo, até você se adaptar num emprego novo ou numa mudança de país, você vai ter tanto desafio que tem que ser, no mínimo, legal. Você, no mínimo, tem que gostar muito do que está fazendo. Então, quais são as 3 coisas que você mais gosta? Essa é a minha perguntinha para deixar aí no ar para vocês lembrarem de refletir até depois da palestra. Então, a primeira é clareza, o que você quer. A segunda, quais são as 3 coisas que você mais gosta de fazer. E pode botar lazer, hobby, pode botar todas as suas habilidades. Se você é engenheiro, mas você gosta de fazer
vídeo nas redes sociais, bota lá, fazer TikTok e ser engenheiro, porque eu não precisa juntar. Juntar a gente pensa depois, ó, bem aqui no passo 3. Ação direcionada e constante. Então, se você sabe que é vir para o Canadá, você sabe que as suas forças estão em, por exemplo, ser líder, conhecer logística e ter 20 anos de experiência, quais são as ações que você tem que tomar por um determinado tempo, com frequência, para poder alcançar o seu objetivo? E aí, por que eu falo muito firme? Ação direcionada e constante. Porque o sucesso não é sobre ser o melhor. Ele é sobre ser consistente e botar o esforço de todos os seus esforços na mesma direção. Então, em inglês, né? Success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success. Então, assim, a gente ouve pra caramba. Se você fizer não sei quantas 1000 horas de alguma coisa, você vai ser um expert. Mas se você pegar e fizer 1 hora com um objetivo e outra hora com outro objetivo, você nunca alcança esse número de horas. Então, é muito importante você desenhar e traçar. Mesmo que você comece devagar, que seja simplesmente, eu vou pesquisar sobre carreira por meia hora todo dia. Eu vou fazer o Hub Academy por 20 minutos todo dia. Ai, mas todo dia é difícil. Então tá. Consistência não é todo dia. Consistência é com a mesma frequência. 2 vezes por semana é o que dá? 2 vezes por semana é o que faz. Eu vou assistir televisão 1 vez por dia. E aqui, ó, aprendi meu inglês todo com Friends. Eu já vi Friends a ponto de eu saber as falas, gente. Tipo assim, eu memorizei Friends de tanto que eu assisto. E aí eu boto a legenda em inglês, porque para mim é importante aprender a saber escrever. Então, até hoje, eu tenho a legenda em inglês. E aí eu escuto e falo. E se eu perco, cada vez eu pego uma palavra nova que eu não peguei antes. Agora eu estou me desafiando mais ainda. Eu estou pegando e-book e audiobook. Não é sempre que é exatamente igual, então me desafia mais ainda que eu tenho que me questionar, eita, peraí, tá certo ou tá errado. Eu adoro livro de negócios. Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar livro de negócios aí, em inglês, é um inglês fácil, é um assunto divertido que se aprende. Não tem, por exemplo, assim, se vocês pegarem Game of Thrones em inglês, vocês não vão entender porcaria nenhuma, porque é um inglês arcaico, cheio de gírias, cheio de formalidade que não é como se fala. Então, você não aprende o vocabulário que serve. Por isso que um Friends da vida, um livro de negócios, te traz o vocabulário que você vai usar no dia a dia. E mesmo aqui, eu te falo, todo dia eu aprendo uma palavra nova. Porque, sei lá, eu nunca fiquei doente no trabalho. Então, como que eu falo coceira no nariz? Eu sei espirro. Agora, coceira no nariz é scratching the nose, tem um nome diferente. A gente em português tudo tem nome diferente. Toda hora eu falo, como que fala when your nose is scratching? E aí o povo fala, scratching my nose, coçando o nariz. Porque a gente tenta criar uma palavra nova. E aqui, muitas vezes, eles repetem. Então, você vai começar a achar muito legal descobrir as coisas. Então, lembra, vamos voltar lá para o nosso... Vou até pular aqui. Voltar lá para as nossas dúvidas. E aí eu quero ouvir de vocês. Clareza, saber o que você quer. Ver se o que você quer é coerente e possível para você nesse tempo, se questionar com esse autoconhecimento, planejar e agir nesse planejamento constantemente. Minha sugestão é comece bem pequenininho, chama micrometas e vá aumentando. Tem 1 ano que eu tento voltar para o francês. Tem 1 ano que eu falo que eu vou me dedicar meia hora todo dia. Tem 1 ano que eu só paguei e não fiz o meu curso. Então, a minha dica para vocês é comprometa com menos, para não dar preguiça, para bater a meta, se animar e começar. Tem 1 mês que eu falei 10 minutos 2 vezes por semana. Cara, tô direto, tá lá. E o pior, quando eu faço 10 minutos, eu me empolgo e ainda faço mais. Mas eu boto despertador e tudo. Porque agora, aqui nessa época, tá frio e chovendo. Então, dá muito sono. Então, 10 minutos, ó, é o que eu dou conta. Então, pensa nisso. E quero ouvir de vocês. Que dúvida vocês têm? O que vocês já conseguem se ver? Em qual passo vocês estão? É uma pena a gente não conseguir abrir o microfone e falar, mas manda aqui no lugar de perguntas e respostas que eu quero ouvir de vocês. E equipe,
Galera do Canadá Intercâmbio, pode falar também, tá? Com ou sem chapéu, viu, Henrique? Não, o que você está falando é muito legal, né? Porque de acordo com a cultura, né? Hoje, quando eu pedi água, né? Lá no Canadá, a água ou é sparkling water, que é com gás, né? Com gás. Ou a gente diz tap water. Normalmente a gente fala, né? Por quê? Porque lá a gente toma água da torneira. Então, normalmente é a tap water ou sparkling water. E aqui E os dois de graça. exatamente. Aqui ela diz assim, e ela diz assim, eu disse assim, eu não quero sparkling water. Ela diz assim, não, ela disse still water, eu disse assim, still water. Só pode ser, né? Still water. Eu achei ouvido, mas assim, nossa, eu nunca repetiria, né? Não. E eles falam still water. Eu digo, interessante. Still water. Still water. Engraçado, não é nem só water, né? Porque poderia ser water e sparkling. Não, still water. Ou sparkling water ou still water. Então, é assim, aprende. A gente sempre aprende alguma coisa diferente. E aí, quando você fala, né? Eu acho que é muito importante aqui no Canadá, ou qualquer lugar do mundo que a gente vá, né? Gostar e fazer aquilo que a gente sabe fazer bem, né? E aí adicionar todas essas coisas aí que você falou, que tem o technical skill, que é o hard, né? Que são os hard skills, que a gente tem os hard skills. Os mais importantes são os soft skills, que são a linha entre o sucesso e o fracasso, na verdade, né? Porque hoje em dia você fala ali estresse, né? Estresse, a pressão. Nesse momento eu tô com febre. Nossa, minha febre tá altíssima. Mas a gente segue. São quase 2h da manhã aqui. Eu cheguei ontem à noite. O fuso horário é 9 horas para frente. Tá uma loucura. Mas assim, a gente vai. Não adianta. Fácil. Se fosse fácil, a gente, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Aí não tem esse valor. Por isso que o brilhante é o brilhante, porque tem falta disso. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós, para vender o nosso passe, né? Quanto nós valemos, né? Valemos que a gente fala? Não sei, né? Qual é o nosso valor, né? Para o nosso passe. E isso é importante. A gente não pode ser uma commodity. A gente precisa ser, né, alguma coisa que realmente tenha valor, que, como o Henrique falou, se diferencie, né? É fundamental isso. E aí, Rosa, por exemplo, hoje a sua prioridade é estar presente porque você quer estar aqui transmitindo o seu conhecimento. Mas daqui a um ano pode ser que você chegue à conclusão, a sua clareza já seja que eu preciso treinar alguém para fazer isso, porque eu vou estar viajando muito, eu não vou estar viável. Então, qual que é a minha habilidade? A minha habilidade é treinar, é criar, garantir que a apresentação esteja pronta. E aí, qual que vai ser a ação? A primeira ação vai ser você assistir a pessoa dando a palestra, depois você assistir mais uma vez dando feedback, depois você treinar uma segunda pessoa, até o momento que você não vai mais precisar estar aqui. Então, não deixa de funcionar para literalmente todas as áreas da nossa vida. Eu acho que isso que é o legal dessa palestra de hoje. A gente pode trazer para qualquer situação. Seja fazer exercício, como, por exemplo, você... eu sou um exemplo perfeito disso. Eu odeio exercício, mas assim, vocês ouviram a entonação da voz, né? Falou em mexer, falou em trilha, falou em subir negócio, eu já saio correndo. Mas eu tenho clareza de que todo mundo envelhece, não importa quantos anos você tem. Todo mundo está envelhecendo. E eu tô com meus 33 anos, eu sei que eu vou viver muito mais, eu preciso cuidar da minha saúde. Não é emagrecer, é cuidar da saúde. Qual que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é que eu não gosto, então precisa ter algumas características. Eu sei que eu sou agitada e eu sei que sozinha eu não dou conta. E eu sei que o personal trainer financeiramente não estava valendo a pena. Aí, o que eu fui? Eu fui testar um monte de aula. Aí, eu testei spinning, testei a aula de step, testei a aula de... Aí, achei o squash. Agora, eu estou nessa parte aqui, ó, ação direcionada e constante, 2 vezes por semana, aula de squash. Se eu tenho uma semana que, por exemplo, meu professor ficou doente, eu ligo para uma amiga e falo, vem jogar comigo, não importa se a pessoa joga bem ou mal, eu preciso bater minha meta de 2 vezes por semana, tá no squash. Tem 3 meses que eu estou jogando squash. Aí agora eu falei, já tá na hora de eu ganhar força
física para poder jogar melhor. E aí voltei para cá. Agora estou no autoconhecimento e vou para ação direcionada. Então, tá lá, né? Peraí que eu vi aqui. Já tá no passo 3. Ah, a Nai já tá com o passo 3, legal. Com o Henrique mesmo, aí, Henrique. É tu mesmo que tá ajudando ela? Ó, você tá vendo? Ô, Aí, ó. Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta. A gente que lida com intercâmbio, né? A Claro. gente vê diversas experiências de diversos alunos, assim como o Vitor, né, que perguntou, será que ele muda de carreira, será que não muda? Qual seria o pior erro de nós brasileiros ao tentarmos uma nova carreira no Canadá? O pior erro do brasileiro ao mudar para o Canadá com trabalho é se desvalorizar. Mas você perguntou quando muda de carreira. O pior erro quando muda de carreira é você achar que tem que começar do zero. Por quê? Agora, sim, o caso foi complicado por causa do inglês. O inglês não ajuda você a mostrar o que você é capaz. Então, assim, treinou. Se a gente eliminar o inglês, se a gente partir do princípio que você tem um inglês intermediário, com bastante sotaque, pode falar, eu brinco que assim, eu sei que o inglês que é brasileiro, porque a gente fala because e não because. Então, aí eu já sei que é brasileiro. Falou because é brasileiro. Mas você sabe o que acontece? De tanto que a gente escuta because, os gringos todos já aprenderam o que é because. É ou não é, Rosa? O povo sabe que é because já. Não é Mas bom, não é bom, mas tudo bem. mas sabe. Que nem uma rua aqui, é Burrard Street. O pessoal pergunta onde é que é a Burrard. Poxa, Burrard o pessoal não vai saber nunca onde é Nunca. que é a Burrard, né? Não dá. Tem umas palavras que não dá para aprender, mas tem outras que com contexto vai. Nome de rua é aonde fica. A pessoa fala, nunca nem ouvi falar. Agora, se você está numa frase que você está descrevendo, eu não gosto de comer sushi porque é cru. Aí a pessoa entende pelo contexto. I don't like to eat sushi because it's raw. A pessoa entende pelo contexto. Então, assim, o maior erro, depois da ausência do inglês, né? Assumindo que a pessoa tem inglês, é você desvalorizar a sua experiência. No meu caso, eu sou engenheira. Quando eu vou fazer entrevista de Career Advisor, hoje eu trabalho num college chamado Douglas College. Inclusive, quem estiver procurando faculdade, a Canadá Intercâmbio tem parceria, eles podem mandar e vai lá para o meu college. E aí, a Douglas, perdi o que eu ia falar, peraí. Estava falando que não pode, que pode ter sotaque, mas precisa ter inglês. E aí, quando eu cheguei na Douglas, o primeiro emprego que eu tive foi exatamente porque eu sou engenheira, porque precisava ser Career Advisor com experiência em tecnologia. E aí, no meu currículo, eu enchi de coisa de tecnologia e abri os olhos deles. Então, foi assim que eu consegui. Então, lembrar que não é para jogar fora o que você aprendeu no Brasil, mas você tem que adaptar. Você tem que vender seu peixe do jeito certo. Então, no caso logística, né? Se a gente for pensar na logística, você usa logística para tudo. Se a gente pensar em área comercial, você vende para tudo. Então, assim, pelo menos da galera que está aqui, acho que está todo mundo muito bem, porque todas as habilidades naturais, né? Então, as soft skills estão já no meio do trabalho da gente. Mais alguma dúvida? Fê, eu vou Pode só falar, eu vou só falar uma coisa aqui, que eu Manda. achei muito interessante que você falou, porque por mais que os nossos caminhos não se cruzaram antes, eu tive uma Fernanda na minha vida também, nesse processo todo, né, meu aqui do Canadá. Eu cheguei aqui, fiz o curso de inglês, né, eu também fechei com a Canadá Intercâmbio, na época, de Porto Alegre, não era a Gi, mas foi aí de Porto Alegre, e eles me passaram, assim, quão importante era eu fazer o inglês. Só que na época eu era muito novo, e aí eu falei: eu tô, né, eu não tô fazendo faculdade, eu, né, acabei de sair do ensino médio, eu vou fazer, né, enfim, né, vou fazer o inglês. E aí
eu não sabia, eu não tinha dimensão do quanto isso ia afetar a minha vida no futuro. E aí fiz o inglês, depois do inglês eu então apliquei para o college, fiz o college, e aí é o que eu acho interessante que você está falando, só mesmo para dizer assim, existe um exemplo real vivo, né, que é É. eu cheguei no college, e aí eu ouvi Career Advisor. Será que eu marco uma um horário? Tá disponível ali para todo mundo. É de graça, tá incluso. Exatamente. É engraçado que não é todo mundo que usa, Fê. E aí eu disse assim, os meus amigos: "Ah, se tu quiser tentar", eu falei: "Ah, eu vou tentar". Gente, eles pegaram toda a minha experiência, por mais que a minha experiência porque eu comecei novo, eu comecei aqui no Canadá, eu saí do ensino médio e já vim para cá. Eles disseram assim: "Não, Gabriel, a gente vai", aí a Career Advisor me ajudou a ver os meus pontos fortes, tudo aquilo que já veio de experiência, juntou, fez um currículo ali e me direcionou para um mercado onde nem eu sabia que eu ia conseguir entrar. Porque todos os meus amigos, eles foram eles iam assim: "Ah, né, que a gente chama o NOC aqui", eu sei que é eu sei que talvez eu estou falando aqui O uns título, termos vamos mais falar, o é, título da sua carreira, o título da sua profissão. Pronto. isso. Exatamente, a maioria dos meus amigos, eles iam para um título de profissão, onde era mais assim, restaurante e tudo mais. E assim, nada contra isso, mas era algo que eu, Gabriel, não queria. Eu falei: "Poxa, se eu tenho como descobrir ou ter a possibilidade de entrar em outro lugar, por que não?", É. né. E aí esse career advisor: "Não, Gabriel, vamos, 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 vamos". Fê, foi que eu consegui entrar, né, claro, agora já passou 2 anos que eu estou formado, do college, mas hoje eu sou coordenador em uma empresa de logística, uma empresa americana, né, lidero um time onde eu jamais imaginaria que isso estaria acontecendo, mas foi toda essa junção de entender o que uma pessoa uma vez lá no começo me falou: "Olha, inglês é importante. Olha", depois Career Advisor: olha, Career Advisor é importante. Olha, reconhecer esse autoconhecimento, ter a clareza. Restaurante, todo mundo vai para restaurante, mas não é isso que eu quero chegar, não é isso, sabe". Eu tinha uma clareza muito muito forte da onde que eu queria chegar. E aí, então, eu tomei essa ação aí direcionada e constante e consegui chegar no lugar assim. Então, só achei interessante, porque tudo que tu Isso. falou, assim, teve uma E para pincelada na dar minha vida. contexto para a galera que está no Brasil, trabalhar em restaurante, no início, muitas vezes ganha muito mais dinheiro do que outras profissões. Então, assim, se você não tivesse essa clareza, se você não se conhecesse bem o suficiente, você não conseguiria ter tomado essa decisão. E a questão do Career Advisor, todas as universidades têm, todos os colleges têm, é raro um college que não tem, e tem mais, ninguém usa. Eu estudei na Capilano, também não tinha ninguém usando. A minha mãe, gente, sério, casa de ferreiro, espeto de pau, ferro de pau, casa de sei o quê, enfim, vocês entenderam. A minha mãe não usou Career Advisor. Então, assim, ó, é isso. Vai lá, use e abuse, não é todo mundo, e aproveita. Só porque eu quero ter certeza que a gente vai acabar na hora, se vocês quiserem me achar, tá aqui o meu LinkedIn, só pegar no QR Code, eu posso responder mais perguntas lá. Tem muita coisa que eu vou confessar que eu não sei mais, assim, a qual visto, não sei o que, eu não tenho mais, eu virei cidadã, obrigada, esse ano, então, eu já não sei mais de visto, mas o que eu souber eu mando, senão eu mando dica. Tem A gente muita vai falar gente de boa no visto amanhã, mercado. Fer. Fer, a gente vai falar de visto amanhã. Pronto, então Então, espera, é, vai ser com o Armando. O o Armando vai Armando. falar. Ah, ótimo, o Ele é Armando é consultor. maravilhoso. Então, É, vai responder tudo. O que vocês quiserem, tá aqui. E vou passar a bola aí para a galera para vocês finalizarem. Qualquer dúvida, pode me mandar. Deixa eu pausar muito aqui. obrigada, Fernanda. Foi ótimo. Imagina. Muito bom, realmente. Alguém gostaria de comentar? Um comentário? Está? Eu só vou terminar então aqui. Onde que tá? Agora eu preciso me encontrar de novo. Peraí. Um pouquinho, que a mente não está ajudando. Vamos lá.
Ah, você tem que me fazer de host de novo. Fernando tem que devolver o poder para a Rosa. Ah. Fernandinha, você é ótima, Fernanda. Obrigada, mas eu não gosto do poder, tava tão legal. Ai, ai, ai. Ela, já falei com ela, para o cliente aquele lá, Sandra. Já está tudo certo. Eu é que não tive tempo de falar com você ainda. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, gente, tá aqui a promoção para vocês, imperdível, ok? Entre em contato com as nossas lojas, eles têm isso e muito mais, tá? Cursos em Vancouver, o curso, né? $892. Em Toronto, 960. E comprando inglês presencial no Canadá, a gente dá um voucher de 175, mais 8 meses de hub, 2 meses, um voucher de 250, mais 8 meses, e 3 meses em diante, vocês vão ganhar um voucher de $325, tá? Quando vocês comprarem o pacote, né? Nesse caso, é o presencial, né? O programa presencial, onde vocês têm, aí vocês vão comprar acomodação, seguro, e a gente pode dar esse presente, que é um valor muito grande. Então, promoção em inglês online para as escolas canadenses, o curso de inglês convencional, ou Pathway. Aí vocês compram um mês de inglês online, vocês vão ganhar a taxa da Canadá Intercâmbio totalmente gratuita e mais ainda 4 meses da Hub, quer dizer, vocês vão estar trabalhando no online e trabalhando também na Hub no autoestudo. Então, tem um tempinho, está no ônibus, está no carro, está fazendo alguma coisa, está esperando no médico, você vai lá e faz aqueles minutinhos. Essas promoções são válidas até o dia 24. Tá? Vocês podem fazer um Pix no valor de 390 para a loja, vocês podem decidir o ano que vem, quando vocês querem fazer, ou o online pode ser feito agora, mas aí vai garantir todos esses benefícios, né, para vocês até dezembro do ano que vem, ok? Então, Pix de R$390 para a loja mais próxima, né, para garantir as condições. O valor do Pix faz parte do pagamento do seu programa, obviamente. Fernanda, você Rosa, me chamou? agora eu quero. Volta 2 slides para mim, que você falou do curso que está na promoção. Tá vendo, gente, que tem curso de inglês convencional ou Pathway? Pathway é um negócio que a gente não ouve falar no Brasil, mas que é mais ou menos o que eu e o Gabriel fizemos, que é vir estudar inglês para preparar a gente para a faculdade. Então, se você acha que é por estudo, escolha o Pathway, porque o Pathway, ele é um curso muito diferente. A forma como eles te ensinam é já pensando na faculdade. Então, sabe escrever relatório? Sabe como citar? Sabe que nem a gente tem a BNT? Aqui tem MLA, tem APA. O curso já te ensina isso tudo. Na hora de apresentar fazer trabalho em grupo, que nem a Rosa falou mais cedo, o trabalho em grupo é apresentar um gráfico, porque aí você aprende a forma de falar de gráfico. Então, se você estiver achando que vai ficar aqui para fazer um college ou para ficar mais tempo, o Pathway é a melhor escolha que vocês podem fazer. Exatamente, fazendo Pathway, você não precisa fazer teste, né? Você não precisa fazer Duolingo, você não precisa fazer... Isso é uma lorota, né? Porque o Pathway vem com um monte de prova. Então, você faz Não, prova, mata lá dentro. Você só não paga extra a prova do TOEFL. Mas eu tava lá, minha prova final era o TOEFL. Que sacanagem, era difícil, gente, né? Fácil, mas é muito bom. diferente, né? As pessoas se sentem mais, elas não vão lá para uma prova sozinhas, elas estão sendo levadas, né? Por 12 ou 16 semanas com o professor e tal. Você tem um pouco mais de, né? Você se sente melhor do que você ser jogado. É uma sala que você está né? acostumada, com um professor que você está acostumada. A tensão não existe, mas assim, te dá a mesma experiência de qualidade, que eu digo, né? Mas uma coisa que eu digo para as pessoas, se você tem o inglês, se você tem, eu tenho IELTS 6.5, eu tenho 7. Gente, só ter o inglês de teste de proficiência não garante o seu sucesso, porque você vai fazer o inglês para um teste. O Pathway, ele te ensina
ele é um preparatório acadêmico, ele vai ensinar você a estudar. Então, é fundamental que a gente saiba, muitas pessoas não sabem, mas vários estudantes, eles acabam tendo que repetir a matéria, o que custa muito caro, porque ele não estava preparado. Ou as pessoas, quando elas chegam, determinada, né, nos colleges, principalmente, elas querem já começar a trabalhar. Só que não dá, porque você não está capacitado ainda o suficiente para você conseguir administrar tanta informação na tua cabeça. Então, isso é fundamental, a gente estar preparado com a língua, fundamental. Os soft skills, e você tendo domínio da língua, vai te deixar você apto para conquistar o que você quiser. Parece coisa de vendedor de livro, né, de antigamente, mas não é. Essa é a verdade. Então, de novo, até o dia 24, vocês têm todas essas promoções. Tá? Então, aqui para garantir os descontos, vocês entre em contato com a unidade mais próxima de vocês, eles já nós temos unidade de, né, norte a sul, ok? É isso aí. E alguma pergunta? Eu sei que já está tarde para todo mundo, para mim também está tarde aqui. Algum comentário, pessoal, das lojas? E lembre daquilo que eu falei, tá? As long as you don't give up, there's always a chance to turn the tables. A gente não pode nunca desistir, isso é muito importante. Dá vontade, eu sei que dá vontade. Dá vontade de desistir em cada um desses souls que tem aqui, dessas almas que tem aqui. Mas se a gente desistir, né? Que graça tem esse mundo? Né? A gente realmente precisa, e nós não fomos colocados aqui para brincadeira, né? Nós fomos colocados aqui com uma missão. E no mínimo que a gente tem que fazer é seguir, ir para um career advisor, conversar com a Fernanda, ver o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida diferente, né? Dentro daquilo que a gente gostaria. Deixa eu botar aqui. Tá? Então, opportunities are unlimited and unrestricted. Todas as oportunidades são não tem limite e sem restrições. Você não tenha preconceitos, né? Não pense, não tenha paradigmas sobre as coisas, né? Vai em frente sem medo, né? You are unstoppable. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de dar para vocês nesse primeiro dia. Agradecer. Amanhã nós vamos, então, nós teremos sobre estudo e trabalho em Ontário, né? Com a presença do nosso consultor de imigração. E na quinta-feira, estudo e trabalho em BC, ok? Não que nós não vendamos as outras províncias, nós vendemos sim, só que a maior parte, né, do número de colleges, eles se encontram, né, que atrai bastante o brasileiro, são essas duas pontas, né, extremamente desenvolvidas e tudo, ok? Então, aqui eu vou deixar para vocês, né, o meu LinkedIn, Canadá Intercâmbio, sigam, se conectem conosco, entre em contato com as lojas, aproveite, se eu vi que já tem gente, né, falando aí, entrando em contato, por favor, aproveitem a oportunidade, ok? Até quinta-feira. Muito obrigada, thank you very much, e I see you tomorrow. Espero que esteja melhor. Tchau para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, equipe. Obrigada a todo mundo. Nos vemos amanhã, no mesmo bate local. Até mais. Obrigada, pessoal.